será que alguns casais, assim, namoram um tempão, estão mortos de paixão, passa um tempo e não dá certo? O que será que acontece com esses casais, você sabe? Saber especificamente não, mas a gente tem algumas hipóteses, né? A gente tem até tem uns comentários dizendo assim que aqueles namoros que demoram 8, 9 anos, parece que tem que casar para depois separar, né? Precisava concretizar de alguma maneira. Mas o relacionamento, ele, conjugal, ele sempre produz determinados tipos de volta a temáticas do passado. Então, dentro da minha visão, que trabalho como analista junguiano e dou curso sobre essa área, né, na Faces, a gente diz assim que, normalmente, os indivíduos adultos tendem a, de alguma maneira, reparar as dificuldades, a vida psicológica não vivida dos pais na sua relação conjugal. Ou seja, quando o indivíduo casa, muitas vezes ele está tentando, no casamento dele, reparar o sofrimento psicológico e afetivo do pai e da mãe através desse casamento. Nossa, será? Por E que aí, será que isso acontece? porque essa é a referência. fica como um registro. Né? A criança está submersa em toda a dinâmica psíquica e inconsciente dos pais. E ela carrega esse registro e tenta reparar isso de alguma maneira. Quando ela atinge a fase adulta e ela vai estar revivendo a mesma experiência que ela tem de referência do casamento paterno-materno, ela vai tentar de alguma maneira reparar. Então nós percebemos isso de forma muito clara e a partir de então o que surge são relações que a gente chama de relações conflituosas. Não é uma relação de homem e mulher, acaba sendo uma relação de mãe com filho, de irmão com irmã, de pai com filha e vai se reproduzindo. Por isso que a gente observa inclusive alguns casamentos que o casal vai se tornando infantilizado, cada vez mais infantilizado, e um chama o outro de pai, de mãe, e a coisa vai indo por aí. Eu não tenho nada contra quem faz isso, mas realmente é uma coisa meio esquisita, né? Chamar o marido de pai, a mãe de mãe, né? Parece que perde um pouco a identidade. Mas é uma tendência de deixar a relação infantilizada para não ter que viver tão brutalmente os conflitos que eles carregam das suas relações da família de origem. E se não tem a consciência disso, a coisa vai se reproduzindo. Né? Ou seja, também para quem hoje é casado e tem filhos, tem que prestar atenção no que está passando para essas crianças, para como eles serão no futuro, né? Sim. Enquanto marido e mulher. Então vamos falar das experiências positivas. Os casamentos que dão certo, que existe aquela cumplicidade, você percebe que existe aquela harmonia no casal, por que será que também acontece dessa maneira para que as pessoas possam atingir o mesmo, né? Então, geralmente quando se observa os casamentos que deram certo, é porque um ou os dois indivíduos, os dois parceiros do casamento, conseguiram formar um vínculo que a gente chama de vínculo cooperativo, e não um vínculo competitivo, nem vínculo reparador. Nesse primeiro caso que eu estava comentando, de carregarem as dificuldades da família, é o que a gente chama de vínculo reparador. Estão tentando reparar problemas lá da infância, no casamento. Embora não percebam, né? Sem perceber, é inconsciente. Então, eles não conseguiram se separar da família nuclear para poder estabelecer uma nova relação familiar. E isso é uma quantidade muito maior do que você imagina de pessoas. A segunda possibilidade infrutífera é o vínculo competitivo. Pela própria dinâmica de vida que nós estamos vivendo, né, esse mercantilismo, esse consumismo e essa competitividade que existe em tudo, os parceiros se tornam muito mais competidores do que parceiros cooperadores. Ou seja, transforma o casamento numa partida de tênis. O objetivo é ter vencedor, perdedor e acabar o jogo logo. Nossa. Já num vínculo cooperativo, a coisa muda de figura. Vira como se fosse um jogo de frescobol, né? Ou seja, quando um erra, o outro tenta reparar o erro para manter a bola em jogo, porque o objetivo é o casamento. Mas por que eles estão nessa condição de formar um vínculo cooperativo? Porque provavelmente eles conseguiram, primeiro, se desvencilhar de toda essa sobrecarga psicoafetiva que advém da família nuclear. Ainda que tivessem vivido uma experiência ruim. Ainda que tivesse vivido. Ou seja, eles conseguiram se separar disso para poder estabelecer uma união. Senão, eles fundidos nisso só vão confundir na próxima união. Vão formar fusões, né? Confusões, e não uniões. E a segunda situação é porque são indivíduos que estão afim de relação mesmo, em todos os níveis, né? Relação física, espiritual, emocional, social, profissional,
porque esse é o verdadeiro casamento. Agora, é claro que existe diferenças entre homens e as mulheres. Por exemplo, a mulher quando fala, puxa, você nunca me leva para passear, o marido já entende que o nunca é nunca mesmo, parece que o homem é mais racional. Enquanto ela está querendo dizer que faz tempo que você não leva para passear. E entre outras diferenças que existem, você acha que é possível haver uma harmonia driblando essas diferenças? Porque parece que o diálogo é diferente muitas vezes, embora eles queiram dizer a mesma coisa, não é? E a palavra harmonia acho que já diz tudo, né? A harmonia significa, do grego, da mitologia, é a união de Marte, que é o deus da guerra, com Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Então, quer dizer, a harmonia não é uma coisa melada, é uma coisa dinâmica, entre amor e guerra. A harmonia na música é a consonância dos dissonantes. Então, a harmonia depende da dissonância para poder ter uma consonância e um crescimento. Óbvio que dá, mas precisa da disponibilidade dos dois, ou seja, precisa de um desprendimento das duas partes em tentar crescer, em tentar se ver e ir adiante, preservando a individualidade, porque homem é diferente de mulher em vários aspectos. Né? Não tem o melhor, não tem o pior, mas tem uma possibilidade de parceria interessante. Não é? Tá certo. Bom, Viver e Conviver foi às ruas e olha, tem muitas pessoas querendo fortalecer, melhorar o seu relacionamento. Vamos ver o que encontramos por aí. Eu gostaria de saber se as dificuldades ajudam a fortalecer o relacionamento do casal. Depende se eles estiveram jogando frescobol ou... ou tênis. Tênis, né? Se estão numa relação competitiva ou cooperativa. Sem sombra de dúvida, numa relação cooperativa, as dificuldades são grandes elementos de fortalecer, né? Fortalecer a alma conjugal em si. Né? A gente entende que é nas adversidades que tem, de fato, o fortalecimento do ser humano. A gente costuma dizer até que casais que nunca passam por dificuldades e nem que não passem por momentos de discussão são casais que não estão casados, porque é impossível você conviver com alguém e não passar por situações de conflito para poder transformar e evoluir. Né? Nunca vai existir duas pessoas iguais e mesmo você tendo alguém igual vai ser tão enfadonho que você não vai aguentar. Não tem graça. Não é? Então... E eu percebo também que muitas pessoas estão na busca do autoconhecimento, de elevar a sua espiritualidade. E no relacionamento a dois, isso funciona também? O próprio Jung, ele diz que o casamento pode ser um dos grandes caminhos para o autoconhecimento e para a elevação espiritual do casal. Né? Ou seja, o casamento, enquanto relação psicológica, é um processo de confronto o tempo todo com o outro de mim mesmo. E eu entrando nessa relação de confronto, eu vou me percebendo. Mas para isso, eu tenho que estar numa relação onde eu preservo minha individualidade e a individualidade do outro. O que a gente vê muito por aí são situações de casamento onde o indivíduo fala, eu te amo, mas eu não te amo pelo que você é. Eu te amo pelo que eu sou quando estou com você. Aí a relação é de dependência. Porque eu não estou te amando, eu estou me amando estando com você porque eu fico melhor do teu lado. Mas aí a coisa fica... E aí você não vai poder mudar de jeito nenhum, porque se você mudar eu deixo de me amar. E aí cria-se impedimentos, entende? Agora, e aqueles casos que o casal realmente se amam, sabe, quando você conversa individualmente com cada um, parece que o outro é sempre o exemplo, a referência, mas não dão certo na relação de jeito nenhum. Por que será que isso acontece? Acho que tem mil hipóteses. Primeiro, talvez porque estão carregando esse monte de material lá do inconsciente, do passado deles, e a coisa quando entra lá fica difícil. Segundo, porque de repente eu acredito que existe uma sabedoria do self, do inconsciente mesmo. E às vezes não é para acontecer a relação. Tem muito aquela historinha infantil, né, que é da Terezinha de Jesus, que o Chico Buarque até fez uma música brilhante, que a Bethânia canta, né? E ele fala lá, né, Terezinha de Jesus de uma queda foi ao chão, e vieram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai. Muitas vezes a relação é essa mesmo. De pai. O segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele que Teresa, deixou de ser Terezinha, deu a mão. Né? Ou seja, ela cresceu. Bem observado né? isso. Então, é uma transformação mesmo. Né? Então, às vezes, tem tudo para dar certo, mas não vai dar maturidade para um ou para o outro. E alguma coisa interna fala não. Agora, você acha que todos os relacionamentos que estão passando por uma dificuldade têm solução para viver bem? Eu acho que tem solução. Não sabe se juntos, né? Para se viver bem. Não sei se juntos ou separados, mas tem solução, sim.
né? Tem que cada um buscar. Agora, Lógico. você percebe que os casais estão dispostos a isso, né? Olha, eu tenho visto no meu consultório, que eu atendo bastante casal, uma demanda bastante grande de pessoas buscando esse confronto, buscando ajuda, buscando se entregar para poder encontrar realização em todos os níveis, como eu disse. Né? Profissional, físico, espiritual, social, porque aí o casal fica pleno. E aí os indivíduos ficam plenos, né? E felizes, né? Pois é, hoje aqui no quadro